Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, Caminho Jaruanda, uma casa de paz de Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, não é pouco polêmico. A gente vai trazer para vocês um pouco da visão da Umbanda sobre um tema que está aí na moda, nos jornais, em discussão, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Que é o tema do aborto. Antes de mais nada, a gente tem que falar que na Umbanda nada é proibido. Uma das principais bandeiras que a gente aprende com a espiritualidade é a do livre-arbítrio. Cada um de nós é responsável pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pensamentos. Então a gente vai aprender que a gente vai colher o que a gente vai plantar. Então quando eu planto determinada ação, vão haver consequências dos seus atos, dos nossos atos. E outra coisa muito importante na Umbanda é pensar e saber que a Umbanda é uma religião de acolhimento. A Umbanda não é uma religião de julgamentos. Até porque quem somos nós para determinar se o erro A é mais importante ou pior do que o erro B? Quem vai determinar as coisas que você faz e ninguém sabe, mas que a espiritualidade sabe e ainda assim permite que você chegue, que você trabalhe, que você esteja num terreiro de Umbanda, porque o lugar da Umbanda é nos corações, transformando os pensamentos e as atitudes. E se você não está no terreiro, não existe a possibilidade da Umbanda tocar o seu coração e fazer você se modificar. Outra coisa muito importante é saber que o acaso não existe. A Umbanda é uma religião reencarnacionista. Então nós acreditamos na multiplicidade das existências e da eternidade do espírito. E por que isso é relevante para essa discussão? Porque a gente não pode aqui esquecer da lei de causa e efeito. A gente não pode esquecer que as nossas aflições são resultados das nossas imperfeições e atos de outras vidas. Sem falar também que estamos num planeta de provas e expiações. E como eu costumo brincar, no nosso planeta só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão em missão e aquelas que estão pagando contas, por falta de uma expressão melhor. Porque por mais que a gente compreenda que a gente vai determinar a nossa caminhada e o nosso destino através dos nossos atos pretéritos, a gente aqui não pode confundir a expressão pagar conta com um Deus punitivo, com uma espiritualidade que vai cobrar, que vai vir e trazer para você coisas ruins porque você errou lá atrás. Bem pelo contrário, Deus é soberanamente justo e bom na mesma frase, portanto ele é misericordioso. E se estamos falando de dívidas, podemos dizer que Deus é um banqueiro bonzinho, porque ele não cobra todas as nossas contas numa vida só. Dito isso, não menos importante para embasar, né, é a gente dizer que a gente aqui também não está determinando se você faz isso ou se você faz aquilo. Como a gente iniciou dizendo, a Umbanda prega pela sua liberdade. Portanto, as ações são suas, assim como as consequências dos seus atos. Falando do conceito de aborto para a Umbanda, de uma maneira geral, sendo bem sucinto e direto, o aborto ele só é aceito, entre aspas, de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila pela espiritualidade, somente quando aquela mulher está com a sua vida sobre risco. E por que isso é tão polêmico? Porque a gente vai lembrar que no planeta Terra existe muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Portanto, se você, homem ou mulher, sofreu um estupro, sofreu uma agressão sexual, aquilo está chegando junto de você porque faz parte da sua
dívida astral, vamos dizer assim. Você, às vezes, se soubesse o que fizestes no passado, talvez não teria essa dúvida. E por que que isso é muito difícil de se compreender? Porque a gente tem a tendência de achar que somos corpos, que o que acontece no meu corpo é o que vai acontecer comigo definitivamente. Enquanto que a misericórdia divina permite que nós nos esqueçamos de quem fomos e o que fizemos com os outros nas outras vidas, essa bagagem espiritual, essa herança das nossas ações, continua polulando no nosso perispírito, no nosso karma, vamos dizer assim. Isso tem aí diversos livros da série André Luiz para corroborar o que eu estou dizendo. Portanto, a gente, quando comete a retirada da vida de qualquer ser, seja ele de um feto, que sim, já é um ser vivo, porque a gente também aprende que a partir do momento da concepção já existe ali um espírito conectado, e antes disso já existiu um acordo entre os pais e o feto, um futuro espírito que vai reencarnar. Portanto, até mesmo nos casos de estupro, existe o livre-arbítrio daquela mãe permitir ou ser a sua revelia por conta das suas dívidas pretéritas que vai passar por aquela situação. Mas aí a gente tem que lembrar mais uma vez, espírito não tem sexo. Espírito não tem ligação com sexo. Ele vai chegar num determinado momento que não vai ser possível mais se identificar quando estivermos em planetas, em mundos felizes, a polaridade masculina e feminina. Isso é necessário por agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a mulher que está vivendo isso hoje pode ter sido em outra vida o homem agressor. E infelizmente, nós, na imensa maioria das vezes, só entendemos o mal que causamos ao outro quando acontece na nossa carne. Então, às vezes, esse ser que está vivendo essa situação, tanto do estupro quanto de gerar um filho em resultado dessa situação, ele serve para o seu aprendizado e para a sua colheita. Falando de estupro, é talvez um tema mais difícil do entendimento. Mas quando a gente está falando aqui da opção da pessoa simplesmente decidir interromper a vida de uma criança por determinado momento da sua vida, ela vai colher atos, o resultado dessas ações, se não nessa, mas em outras vidas. E o que a gente aprende na literatura espírita e através da manifestação dos espíritos? Em outras vidas, mães que nascem férteis, que não conseguem ter filhos, ou pior, que engravidam e perdem. Há relatos em diversos livros de Chico Xavier, e a gente ouve também dentro do terreiro, essas situações de pessoas que, por seu desejo único, decidiram interromper aquela vida, esquecendo de todo o planejamento que há lá atrás. Então, é muito mais fácil para nós umbandistas, para nós espíritas, porque na Umbanda a gente também aprende muito sobre o espiritismo, para todos os espiritualistas que também têm uma influência imensa nos trabalhos da Umbanda, compreender essa informação, que não é um dogma. A gente não prega a morte, o assassinato de bebês e nem de adultos. A Umbanda não é a favor do uso de armas que tragam qualquer tipo de violência. Nada disso faz parte da nossa filosofia de vida, porque a gente entende que somos espíritos eternos e que, como espíritos eternos, crentes de Deus e da espiritualidade, a gente aprende que não somos nós que determinamos se isso é certo ou se isso é errado. E a gente tem que lembrar mais um outro tema muito importante. Não existe nada 100% ruim que é permitido por Deus que aconteça. Porque lembrem-se, Ele é soberanamente justo e bom. Então, se acontece, é porque Ele permite.
Na Umbanda a gente não acredita em diabo, em demônios, coisas ruins que vão rivalizar com o poder de Deus. Deus é único. E repito, se acontece isso com você, é porque é para você aprender alguma coisa. Tudo isso que eu estou dizendo ficaria mais bonito, talvez se viesse da mão das palavras de uma mulher, até porque é óbvio que as mulheres são as principais pessoas, seres envolvidos nessa trama que tem que tomar decisões na sua vida. Mas, repito, olhando pelo prisma de que o espírito é eterno, de que você não é esse corpo, a gente tem que saber que o momento de Deus é o momento certo. Às vezes a sua vida está passando por momentos atribulados e você pensa que uma criança vai trazer complicações ou vai acabar com seus sonhos, mas você não sabe disso. Você não tem como determinar isso. Não rivalize com Deus nessas tomadas de decisão. E aí eu vou relembrar o que eu disse no começo. Seu livre-arbítrio está lá, é uma opção sua. Mas também não se esqueça de que Deus sabe de tudo, muito mais do que nós. E se Ele permitiu que esse momento chegasse, que essa situação acontecesse com você hoje, é porque isso é importante para você e é importante para aquele novo ser que vai chegar ali. Então, meus irmãos, que a gente possa compreender que na Umbanda somos sempre acolhidos, que na Umbanda nada é proibido, que cada um é livre para tomar as suas decisões e viver com o resultado dessas ações. Portanto, a compreensão, o estudo, o esclarecimento é que vai fazer com que você tome a sua decisão da melhor maneira que você achar, sem no futuro ter a infantilidade de apontar para os céus e dizer por que isso está acontecendo comigo. A gente tem que lembrar que o que nos toca é parte do nosso merecimento ou uma prova que nós mesmos pedimos a Deus que pudéssemos passar para o nosso próprio engrandecimento, para a nossa caminhada espiritual rumo à proximidade da perfeição. E é isso que a gente vem fazer na Terra, nos melhorar, crescer, prosperar moral e intelectualmente, através do nosso trabalho, através da nossa convivência, através das nossas relações. Que a santa, sagrada e iluminada lei de Umbanda possa se fazer presente na sua vida, dos seus amigos, que a espiritualidade amiga, que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que São Francisco de Assis, que nosso Pai Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, possa iluminar sempre os seus caminhos, que eles possam estar presentes nos momentos de dúvida, de incerteza, daquela tomada de decisão difícil, que você entre em oração, eleve seus pensamentos ao alto e peça a eles que te inspirem, entregando para eles a decisão, porque afinal de contas, dois ensinamentos de Paulo se fazem presentes. Primeiro, tudo me é válido ou lícito, mas nem tudo é conveniente, nem tudo nos convém. E Paulo, no momento derradeiro de dúvida, de incerteza, de novas descobertas, quando Cristo finalmente tocou o coração dele, ele levantou os olhos para o alto e disse: "Que queres que eu faça?" E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos utilizar como aprendizado para a nossa vida em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade. Fiquem todos com Deus, um saravá fraterno, muito axé, muita paz, muito obrigado.